Bom dia! Bom dia, queridas, mulheres abençoadas. Bom dia para todas vocês. Nossa semana está começando na presença do Senhor, juntas aqui, compartilhando a palavra, orando. Aleluias. Shalom. Bom dia, minha amiga Ângela, Larissa. Bom dia, queridas. Sejam bem-vindas. Nossa semana começando para a glória do nosso Deus. Mais um dia, mais uma semana. Bom dia, Rose. Louvado seja o Senhor por mais um dia. Louvado seja o Senhor por mais um dia. Exaltado seja o nosso Deus pela sua bondade e misericórdia que nos cerca. Aleluias. Você pode agradecer ao Senhor aí onde você está. Agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Agradecer ao Senhor pela misericórdia dele que se renovou nesta manhã sobre nós. Porque ele é bom. Ele é bom. Bom dia, Rose. Louvado seja o Senhor pela sua fidelidade e bondade que nos cercam todos os dias. Aleluias. Louvado seja o Senhor, porque a tua bondade e a tua misericórdia nos cercam todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Aleluias. 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 Bom dia, Gé. Louvado seja o Senhor, queridas, porque Ele é bom. Ele é muito bom. Bom dia, Yara. Ele é muito bom, Ele é digno, Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é exaltado. Aleluias. Você pode agradecer ao Senhor, porque mais um dia, mais uma semana nós estamos começando na presença do Senhor. E é nítida a presença dEle aqui. É nítida a presença dele aqui. Já nessas primeiras horas do nosso dia, tem mulheres que já estão trabalhando, tem mulheres que estão despertando agora, tem mulheres que estão em casa, organizando as suas casas, preparando as crianças, organizando lição. No meio de tantas rotinas, nós vamos encontrar o Senhor. Aleluias. Aleluias. Aí onde você está, você pode começar a agradecer ao Senhor por tamanha bondade que tem nos alcançado. É tanta fidelidade. Eu oro para que não haja tempo para você se preocupar. Eu oro para que não haja tempo para você ter medo. Que a bondade do Senhor te surpreenda, te alcança assim de forma poderosa nesse dia, nessa semana. Que não dê tempo de você ficar desesperada com nada, nem apavorada com nada. Eu quero ler o Salmo 23 antes de nós conversarmos aqui. Porque esse é o Salmo da minha vida. Nos piores momentos da minha vida, eu lia todos os dias o Salmo 23 e o Salmo 23 saltava da Bíblia para mim de uma forma sobrenatural, de uma forma assim poderosa. E eu amo ele porque o primeiro versículo dele diz que o Senhor é o meu pastor. Aleluias. Bom dia, Silvinha. O primeiro versículo do Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor. Ah, Deus. Ah, Senhor, eu oro para que essa verdade desça no coração de cada uma de nós nesta manhã, Pai. Queridas, eu oro para que essa verdade desça ao meu coração e ao seu coração. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é Ele. Ele é o pastor das ovelhas. O Jesus é o pastor das ovelhas de seu Pai. Nós fazemos parte do aprisco dele. Nós somos cuidadas, nós somos protegidas, nós somos livradas, sustentadas. Eu não sei qual que é a realidade que você tem vivido, mas eu tô aqui hoje, antes de falar sobre o tema da live, eu tô aqui hoje para dizer para você que o Senhor é o
teu pastor. E quando a gente olha para a palavra pastor, a gente entende cuidado, a gente entende zelo, a gente entende ensino. Bom dia, minha amiga Jo. Quando a gente olha para a palavra pastor, a gente vê que é alguém que cuida. E eu quero que em nome de Jesus, nesse dia, você desconstrua tudo que você ouviu falar de pastor até hoje. E você olhe para o Senhor, no Salmo 23, no primeiro versículo, e veja que Ele é o teu pastor. Eu quero orar para que o Senhor desconstrua todas as imagens ruins que você tem a respeito de pastor. E olhe para o Senhor, que é o seu Deus maravilhoso, como um pastor perfeito. Ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. Como é bom ter pessoas cuidando de nós aqui, amigas, pastores segundo o coração de Deus, pessoas cuidando de nós. Bom dia, Andréia. É muito bom, queridas, ter pessoas humanas que se importam com nós, que nos amam, que cuidam de nós. Mas antes de entrar no tema, eu estou aqui para dizer para você, Salmo 23, 1. O Senhor é o seu pastor. Ele é o seu pastor. Ele é o meu pastor. Ele é o que cuida de nós. Ele é o que zela por nós. Ele é o que nos sustenta. Ele é o que nos protege. Bom dia, Gleise. Ele é o meu pastor. Eu oro para essa verdade descer ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Desconstrói tudo que você sabe, que você ouviu sobre pastor, querida. Olha para Deus de forma pura hoje. Ora para Deus de forma pura hoje. Eu oro para que o Senhor limpe os seus filtros. Eu oro para que o Senhor limpe os seus filtros. E você olhe para o Senhor como sendo o único pastor. Eu oro por cura. Eu oro por cura nos corações de pessoas feridas pela religião, por pastoreios imaturos. Eu oro hoje em nome de Jesus, porque eu fui uma pessoa dessa, ferida, muito ferida pela religião. Eu tô aqui para dizer para você hoje, minha amada, o Senhor é o nosso pastor. Ele é o seu pastor. Ele é o meu pastor. Talvez você esteja procurando em pessoas. Claro que quando nós vamos para uma igreja, a gente busca esse cuidado, sabe, essa proteção. A gente olha para os pastores esperando muitas coisas, mas eles são seres humanos também. E talvez a expectativa que eu e você lançamos sobre eles é muito grande e não vai poder ser suprida. E não é porque eles não querem, é porque eles não podem. São seres humanos. Mas eu estou aqui hoje para apresentar para você alguém que não frustra as nossas expectativas, alguém que não nos decepciona, alguém que não falha conosco, alguém que é fiel. Alguém que em qualquer momento que a gente precisa de um aconselhamento, Ele está disponível. Alguém que em qualquer momento que eu preciso de uma correção, Ele vai me corrigir porque Ele me ama. Eu apresento para você o seu Deus, o seu pastor verdadeiro, o maior de todos os pastores, aquele que lidera todos os pastores que Ele levantou aqui na terra, porque Ele disse que Ele daria pastores segundo o seu coração. Mas Ele é a cabeça. Ele é o primeiro. O Senhor é o nosso pastor, queridas. De nada nós teremos falta. Não teremos falta de aconselhamento, não teremos falta de correção, não teremos falta de amor, nós não teremos falta de provisão, não teremos falta de livramento, nós não teremos falta de nada. Ele nos faz repousar em pastos, nos leva junto a riachos tranquilos, renova as nossas forças. Eu declaro renovo de forças nessa manhã. Eu declaro renovo de forças nesta manhã em nome de Jesus. Eu libero em nome de Jesus
Renovo de força segundo a palavra do Senhor. Para aquelas que estão cansadas, abatidas. Eu declaro que o Senhor vai guiar a mim e a você por caminhos de justiça. Que o Senhor vai honrar o nome dEle através das nossas vidas. Mesmo quando nós andarmos pelo vale escuro da morte, queridas. Não teremos medo, pois o Senhor está ao nosso lado. Aleluia. Eu preciso que você creia nisso. Eu preciso que eu creia, que você creia. Ele é o nosso pastor. Queridas, há muitos anos atrás, eu estava orando em casa e eu ouvi assim o Senhor dizer para mim, com tanta clareza, era possível ouvir a voz do Senhor. E eu estava no chão orando e Ele me disse assim: filha, eu sou o seu pastor. Aquela palavra veio de encontro com tantas feridas, querida. Tantas feridas. Mas muitas. E eu guardei aquela palavra. E sabe o que essa palavra me gerou em mim? Tantos anos, durante tantos esses anos, desde quando eu ouvi ela, gerou em mim dependência do Senhor. Gerou em mim dependência do Senhor. Desde que eu ouvi o Senhor falando para mim pela primeira vez, eu sou o seu pastor. Essa palavra gerou em mim dependência. Dependência do Senhor. O nosso Deus, Ele disse que Ele daria pastores segundo o teu coração. Eu tenho pastores, graças a Deus. Se eu precisar sentar, conversar, falar, tenho pastores, sou ministradas na igreja local, sirvo na igreja local. Amo estar ali. Nenhum lugar é perfeito. Ninguém é perfeito, nem eu sou perfeito. Amo a igreja local, amo a igreja do Senhor. Mas talvez eu e você, nós lançamos expectativas sobre os homens durante muito tempo. E o Senhor está aqui para dizer para você: minha filha, eu sou o teu pastor. E isso vai levar você para um lugar, dependência do Senhor. O que você não conseguir resolver com Deus, você e o Pai, e o Senhor quiser usar os pastores que Ele deu para nós, segundo o coração deles, Ele vai usar. Graças a Deus por isso, porque ferro afia ferro. Mas o Senhor precisa estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar da nossa vida. E olha, Deus, Ele é tão lindo. Eu tenho dado tanta liberdade para o Senhor agir nessa live, queridos. Você que está entrando agora, depois você pega desde o começo. Eu tenho dado tanta liberdade para o Senhor falar e agir nessa live, porque é a mesa dEle. Vocês são dEle. Eu não posso falar o que eu quero, nem trazer o que eu quero. Eu tenho que deixar Ele conduzir. E o tema de hoje fala sobre murmuração. E quando eu estava lendo o significado de murmuração em hebraico, eu vou trazer o significado daqui a pouco para vocês, mas quando eu estava lendo, essa palavra murmuração em hebraico diz que é reclamações que nós levantamos contra Deus. São reclamações que nós levantamos contra o Senhor. O Senhor não está fazendo o que eu preciso. O Senhor não está realizando o que prometeu. O Senhor não está me levando para onde disse que levaria. Murmuração são reclamações a respeito do Senhor. Queridas, o que nós temos a reclamar sobre o Senhor? Diz para você mesma o que nós temos para reclamar de Deus. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, do vale da sombra da morte. O Senhor nos tirou do império das trevas. Se Ele não fizesse mais nada na nossa vida, tudo que Ele fez já seria suficiente. Tudo que Ele fez já seria suficiente. Porque nós estamos reclamando, murmurando? Por quê? Porque nós estamos angustiadas? Por quê?
Como eu li no Salmo 23:1 agora, o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Ele, estando conosco, não há nada, não há falta de nada. Nada. Porque nós estamos murmurando contra Deus. Quando a gente lê Números 12, do 1 ao 10, ali fala a história, nem vou ler todo o texto, mas eu vou explicar, vocês devem conhecer esse texto. Moisés foi levantado pelo Senhor para ser líder de Israel. E chega um momento que Arão e Miriam, seus irmãos, levantam uma murmuração contra Moisés, dizendo assim: por que Deus só fala com ele? Presta bem atenção. A murmuração, segundo a Bíblia, chegou. Shalom, minha querida. Bem-vindas todos que estão entrando agora, Thalita, Deb. Quando eles levantam essa murmuração a respeito de Moisés, quando Arão e Miriam levantam essa murmuração a respeito de Moisés, dizendo assim: por que Deus só fala com eles? Depois você lê o capítulo completo, Números 12, do 1 ao 10. Presta bem atenção no que eles dizem. Por que Deus só fala com eles? Como eu falei para vocês agora, murmuração é quando eu me levanto para fazer uma reclamação a respeito de Deus, queridas. O que nós temos para reclamar a respeito de Deus? Eu quero que você pense comigo hoje. O que? Eu olho para minha vida. Se eu fosse olhar para minha vida natural, tem muitas coisas faltando. Você também. Eu tenho certeza que há coisas que você precisa realizar, resolver, conquistar. Mas o que vale todas essas coisas sem o Senhor, sem a presença doce do Senhor? O que vale todas as coisas sem a presença do Senhor? Nada. Quando Miriam e Arão se levantaram para reclamar a respeito de Moisés, eles estavam reclamando a respeito de Deus. Por que Deus só fala com Moisés? Porque Deus. Quantos porque Deus você está levantando no seu dia? Quantos porque Deus você está levantando no seu dia? Eu teria muitos porquês Deus levantar hoje. Quando eu acordei pela manhã, eu abri os meus olhos, eu me lembrei de tantas situações que eu preciso resolver, situações difíceis. Mas eu levantei, eu já coloquei a oração da Global Fire, que eles estão fazendo 90 dias de intercessão. Já liguei em alta voz, comecei a orar junto. Depois eu liguei o instrumental da Betel, comecei a deixar minha casa se encher da presença do Senhor, porque eu levantaria hoje falando por que Deus, se eu não começasse a adorar. A murmuração viria na minha boca se eu não começasse a orar. Presta bem atenção. Se você não colocar a oração na tua boca, se você não colocar a adoração na tua boca, você vai colocar a murmuração. Escolhe o que você vai fazer hoje, queridos. Você tem a escolha de colocar a adoração, de levantar tuas mãos e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele já nos deu. Ou você tem a escolha de deixar a murmuração entrar na tua boca. E murmuração é pecado. Pecado contra Deus. Murmuração em hebraico é lum, lim. Tem dois significados, lum e lim, que significa resmungar, reclamar em voz baixa, queixar-se contra, primeiro Deus, depois queixar-se contra líderes. As pessoas, quando elas entram no lugar de murmuração, 99% das vezes é contra Deus e contra líderes. E foi exatamente o que aconteceu com Miriam e Arão. Eles entraram numa murmuração primeiro contra Deus e automaticamente contra Moisés.
O sentido espiritual de murmuração não é só uma reclamação, mas é uma revelação externa de uma resistência interna. É uma resistência interna, uma insatisfação interna, uma queixa interna. Às vezes você está levantando as mãos para adorar o Senhor, mas dentro de você tem queixas internas, reclamações internas, insatisfação interna. E o Senhor está olhando para onde, minha amada? Para o teu coração. Ele não está olhando para a tua mão levantada. O primeiro lugar que o Senhor olha é para o nosso coração. E o nosso coração precisa estar alinhado com a mão levantada. Senão não faz sentido algum. Murmuração também é ingratidão. Rebeldia disfarçada. Ai, quem não quis acordar hoje pela manhã e talvez reclamar da realidade que está vivendo? Quem não abriu o olho hoje e se deparou com coisas graves, gente? Eu tenho certeza que talvez você esteja passando uma situação tão difícil, situações graves para serem resolvidas. Eu atendo pessoas quase todos os dias na clínica. Tem situações que chegam ali que são desesperadoras, mas eu vou ter que fazer uma escolha. Eu preciso fazer uma escolha, você precisa fazer uma escolha. Eu posso escolher levantar mãos santas em oração, a adoração, ou a murmuração vai encontrar espaço. E aí, se a murmuração encontra espaço, eu me levanto contra Deus. E aí eu me levanto como Arão e como Miriam e diz: por que Deus? Porque o Senhor não fez o que eu tanto orei, porque o Senhor não fez o que eu tanto pedi, porque o Senhor não respondeu como eu queria, porque o Senhor não me deu o que eu pedi, Senhor, porque o Senhor não me levou para onde eu queria ir, Senhor, porque o Senhor não realizou esse milagre ainda. Por que Deus? Queridas, e não que eu não possa perguntar ao Senhor o que Ele está fazendo, mas nós precisamos tomar cuidado entre a oração e a murmuração. Há uma diferença muito grande. Não é a mesma coisa. Eu posso sentar com meu Deus aqui e falar: Pai, por que o Senhor está fazendo tudo isso? Qual é o propósito que o Senhor está realizando todas essas coisas? Porque o Senhor está me esmagando. O que o Senhor quer produzir em mim? Agora eu posso me levantar e falar: Deus, por que o Senhor está fazendo isso se eu não mereço? Isso é murmuração. Isso é murmuração. Você pode orar ao invés de murmurar. Você pode adorar ao invés de murmurar. E nos momentos mais difíceis é que saem as orações mais poderosas. Nos momentos mais difíceis é que sai a adoração mais profunda, intensa. Que sai a oferta mais pura, assim, para Ele, queridas. É nesses momentos. É nesses momentos. É nessas horas. Ah, queridas, eu preciso que você creia. Assim como eu quero crer todos os dias. E quando eu levantei hoje pela manhã, eu decidi crer. O Senhor é o meu pastor. Ele é o primeiro de todos. E sabe o que Ele vai fazer por mim e por você? Se ao invés de você murmurar, você orar e adorar, Ele não vai deixar nada faltar para você. Ele vai fazer você, no momento de desespero, repousar em pastos verdejantes. No momento de aflição, Ele vai levar você para riachos tranquilos. Ele vai renovar a tua força. Ele vai te guiar pelo caminho da justiça. Ele vai honrar o teu nome diante da desonra. Ele vai estar com você mesmo quando você andar pelo vale da sombra da morte. Ele vai espantar o medo quando Ele vier te assombrar. A vara dele e o teu cajado vão te proteger. Ele vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Um banquete farto de graça e de misericórdia. Ele vai ungir a tua e a minha cabeça com óleo. Olha a recompensa de no dia da aflição orar e adorar ao invés de murmurar, queridas. Olha a recompensa, óleo fresco transbordando sobre a nossa cabeça, unção, autoridade, governo.
Ah, Senhor, olha o que vai acontecer se nós escolhermos orar e adorar ao invés de murmurar. A bondade e o amor do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas e viveremos na casa do Senhor para sempre. Aleluias! Ah, como eu amo esse Deus! Como eu amo esse Deus! Querida, se você não me conhece, nunca esteve comigo, eu sou assim mesmo, tá? Chorona mesmo, com a toalha na mão. Esses dias uma irmã da igreja disse que teve um sonho, que ela tava, acho que em missões, alguma coisa assim, e ela me via em pé, com a mão estendida e a toalha nas mãos, e numa reunião do Betânia, acho que ela compartilhou isso, e é eu mesma. Eu quero que o Senhor não me deixe um dia sem chorar na presença dEle, para que eu não me esqueça. Tudo que Ele fez, eu não tenho motivos para murmurar. Eu não tenho motivos para reclamar de Deus diante de tudo aquilo que Ele já fez por mim. Toalhinha sempre, né, minha amiga? Quem me conhece sabe. Eu não tenho motivos para reclamar. Quero que você pense comigo. Você tem motivos para reclamar do Senhor? Você tem motivos para murmurar sobre Deus? Há algum motivo para nós levantarmos uma reclamação diante do Senhor? Não temos motivos. Não temos. Não temos. Quem é o homem para que dele ele se lembre? Quem é o homem para que dele o Senhor se lembre todos os dias e haja com misericórdia e favor? Queridas, eu quero que você aí no teu lugar, você comece a orar pedindo perdão pelas murmurações. Eu quero pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que eu levantei o porquê. E não era o porquê de perguntar ao Senhor o que Ele estava fazendo, era o porquê de reclamação. Quantas reclamações entraram no reino espiritual contra Deus? Ai, tem misericórdia de nós, Pai. Mulheres são questionadoras, nós somos. Você vê isso no seu dia a dia. Eu me vejo no meu dia a dia. Eu falo alguma coisa com meu marido, duas palavras tá resolvido. Eu não, eu tenho que pedir a capivara inteira da situação. Nós somos questionadoras. Em muitos momentos nós estamos orando ali, achando que a gente está orando e na verdade a gente está murmurando. Esses dias eu compartilhei com algumas amigas, né? Que eu me deitei no chão da minha sala e comecei a orar. Gente, como eu me envergonhei naquele dia depois com o Senhor. Como? Mas eu pedi tanto perdão. Falei, Pai, que lamentação foi aquela, Senhor? Chorava, 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 chorava. E chorava, colocando minha alma pra fora. Claro, graças a Deus que eu coloquei no lugar certo. Que se a gente vai pros outros, às vezes numa mesa, começa a se lamentar, murmurar de Deus, reclamar de Deus, o péssimo testemunho que a gente dá. Péssimo testemunho, porque o Senhor não tem nada que se dizer a respeito de Deus, queridas. Nada. O Senhor, Ele é digno, Ele é fiel, Ele é santo, Ele não mente, Ele é irrepreensível, Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é poderoso, tudo, Ele é perfeito. Não há nada a ser questionado sobre Deus, nenhuma decisão do Senhor sobre as nossas vidas deve ser questionado. Você pode fazer o que eu disse para você. Pai, por que o Senhor está fazendo isso? O que o Senhor quer me ensinar, Deus? O que o Senhor está tratando em mim? E é até importante que você olhe dessa forma. O que o Senhor está tratando em mim? Tem orgulho em mim? Tem soberba em mim? O que o Senhor está fazendo? Mas eu ir para o Senhor e dizer, por que, Deus? Eu não mereço passar por isso. Ah, queridas, o que é o homem para que dele ele se lembre? Trapo de imundície, um vaso de barro, pó. O que nós recebemos do Senhor é muito,
é muito diante da nossa humanidade falha. E Ele olha para nós todos os dias com misericórdia e bondade. Todos os dias com favor e misericórdia. Todos os dias. Queridas, isso é tão forte para mim quanto para vocês. Porque hoje pela manhã, quando eu acordei, os meus olhos abriram assim, ó. Que eu me lembrei, porque quando você acorda, né? É incrível que assim, as realidades difíceis, elas batem na nossa porta na hora de dormir. Que é a hora que você coloca a cabeça no travesseiro. Que a casa silencia. Aí onde começa a luta. Se nós não aprendemos a descansar em Deus, nem se dorme. E também quando você acorda. Que o sol raiou, a luz acendeu. E aí você se depara. Senhor, como que eu vou vencer isso hoje? Senhor, como é que eu vou resolver isso, Pai? Senhor, como que vai ser, Deus? E aí nós temos a escolha de orar, de clamar, de adorar, ao invés de murmurar e se lamentar. Jô, escreve aqui o versículo que você me mandou hoje pela manhã, por favor. Joelisa. Eu abri o meu celular hoje, ela me mandou um versículo e ela não tem noção do quão pontual foi o versículo que ela me mandou. Escreve aqui pra nós, meu amor, se você tiver ainda. Não sei se você saiu, se você tá... Ai, queridas. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Você pode levantar tuas mãos aí onde você está? Porque aqui não é só live de oração, aqui é culto, aqui é tudo. Você pode levantar tuas mãos aí onde você está e declarar: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o meu bom pastor, Ele é o meu Senhor, Ele é digno de honra, Ele é digno de confiança, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. E hoje eu decido lançar sobre Ele todas as minhas ansiedades, as minhas preocupações, os meus medos. Eu decido lançar sobre eles, eu decido lançar sobre Ele. Eu decido lançar sobre Ele, eu decido lançar sobre Ele. Ah, Espírito Santo, eu decido lançar sobre o Senhor. Todos os meus medos, preocupações, ansiedades, eu decido lançar sobre Ele. Eu decido lançar sobre Ele. Eu decido lançar sobre Ti, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, soberano. Obrigada, papai, obrigada por esse dia, obrigado por começarmos esse dia, Senhor Deus, ouvindo a tua voz, ouvindo, Deus, os teus direcionamentos, mas também o teu confronto. O Senhor é o Pai que corrige, o Senhor é o Pai que ensina, o Senhor é o Pai que disciplina, o Senhor é o Pai que nos ama também, é o Pai que nos quer bem e não nos deixa como nós estamos. Pai, Tu és o nosso Deus e Tu és o nosso pastor. Queridas, pede perdão ao Senhor agora onde você está, por lançar tantas expectativas sobre homens. O Senhor sim levantou pastores segundo o Teu coração, mas todos nós somos seres humanos e nós precisamos entender até onde vai o limite dos homens. Aquele que não frustra, aquele que não mente, aquele que não falha conosco, aquele que não nos decepciona é o Senhor. Lance a tua expectativa sobre o Senhor. E eu oro hoje para que, se você tem que perdoar alguém, uma liderança que te feriu, porque quando a gente fala uma palavra, se eu falo uma palavra pai para Deus, eu lembro do pai terreno. Se a gente chama Deus de pastor, eu lembro de um pastor terreno. Então, se você tem que perdoar um pastor terreno, é hoje. É hoje. É hoje. Não importa o que ele fez, lança diante da cruz o perdão. Se for necessário, vai, conversa com ele. Se for necessário, escreve uma carta. Se o Espírito Santo te conduzir a alguma coisa, faça. Faça. Faça para que você consiga falar a palavra pastor para Deus sem ferir você, sem gerar gatilhos em você de memórias antigas. Quando eu falo a palavra pastor pro Senhor, Jô, escreve aqui, meu amor, o versículo que você me mandou no meu WhatsApp, por favor. Quando você fala a palavra pastor alto para Deus, se você for ler o Salmo 23 e for falar a palavra pastor para Deus, o que vai acontecer? O teu cérebro, ele vai pegar essa palavra, ele vai ver todos os significantes que existem para você,
da palavra pastor. O que significa a palavra pastor para ela quando ela fala? Você não consegue às vezes enxergar Deus como teu pastor porque você olha para pastores, figuras humanas que feriram você, e quando você fala a palavra pastor, o teu cérebro busca o significante dessa palavra para você, e aí muitas vezes vem assim na tua mente, no teu coração, decepção, frustração, abandono. Obrigada, meu amor. Queridas, libera esses pastores em nome de Jesus, para que quando você falar a palavra pastor, ela venha com realmente o significado de peso que ela tem. Cuidado, amor, correção, pastoreio, zelo, ensino. Ela venha com o significado que realmente tem. Eu oro para que o Senhor cure você de todas as feridas pastorais e você enxergue Deus como Ele realmente é, e você não tenha mais nada que questionar sobre o Senhor. Quando Arão e Miriam, eles se levantaram para murmurar sobre ali a respeito de Moisés. Moisés era o pastor deles ali. Só que quando eles questionavam o pastoreio de Moisés, eles questionavam o pastoreio de Deus. Eles questionavam o pastoreio de Deus, questionavam o pastoreio de Moisés. Querida, se você não liberar perdão para os pastores que te feriram, você vai questionar o pastoreio de Deus. Libera hoje, em nome de Jesus. Deixa o Senhor curar você. Quanto eu já fui curada sobre isso, graças a Deus. Hoje eu consigo falar a palavra pastor para o Senhor como ela realmente é. Ele é o Deus que cuida de mim. Ele é o Deus que me sustenta. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que livra. Ele é o Deus que protege. Esse é o meu Deus. E esse é o seu Deus também. Amém? Você concorda comigo no nome poderoso de Jesus? Aleluias. Que manhã preciosa. Ah, Senhor, obrigada. Você que chegou agora, querida, assiste a live desde o começo. Eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. Tenho certeza que o Senhor vai ministrar no teu coração. Não tenho dúvidas que o Senhor vai ministrar no seu coração, como ministrou no meu coração nessa manhã. Que nós tenhamos uma semana ricamente abençoada. Só Deus para curar certas feridas. Sim, querida, mas Ele cura. E em nome de Jesus, que o Senhor Jesus, que já levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, feridas, cure cada uma de nós nesta manhã. Em nome de Jesus, pela pisadura dele, nós já fomos saradas. Não há raiz tão profunda que a cura de Jesus não possa alcançar. Amém? Uma semana abençoada para vocês. Faça missões, como eu tenho falado aqui. Compartilhe essa live nos stories de vocês. Marca a clínica. Envie no grupo de mulheres, para as amigas. Comenta a live. Isso faz com que a live chegue a mais mulheres. Eu tenho recebido muitas mulheres aqui no Instagram. Muitas. E eu fico muito feliz, porque o Senhor, Ele está levando a palavra dEle para todos os lugares. Amém, queridos? Um grande beijo para vocês. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha querida.